Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou falar para vocês sobre o serial killer João Bíblico. No dia 23 de fevereiro de 1968, o corpo nu de uma mulher foi encontrado na porta de uma garagem. Essa garagem estava fechada por um homem que estava indo trabalhar. Essa mulher se chamava Patrícia Docker. Ela tinha 25 anos e era auxiliar de enfermagem. Perto do seu corpo tinha só um sapato e um protetor íntimo, o que sugeria que ela estava no período menstrual dela. E ela tinha também marcas de agressão em seu rosto. Ela tinha sido estrangulada até a morte. E no seu corpo, aparentemente não possuía sinal de abuso sexual. Sua roupa nunca foi encontrada, só que a sua bolsa foi encontrada um tempo depois, dentro de um carro que estava dentro de um rio, que esse carro teria sido localizado por uma busca submarina. E pouco tempo depois também, o relógio dela foi localizado dentro de uma piscina, a piscina era próxima ao local onde o corpo dela tinha sido encontrado. Durante as investigações, os detetives bateram de porta em porta das pessoas que moravam ali perto da onde ela foi encontrada, para ver se alguém tinha ouvido alguma coisa, tinha visto alguém, né, suspeito na área, e conseguiu só uma pessoa que disse ter ouvido gritos femininos na noite anterior que dizia "deixe-me em paz". Foram encontradas poucas provas concretas ali no local onde o corpo tinha sido encontrado. Não encontraram nada ali que pudesse levar a um suspeito. A Patrícia era uma mãe divorciada e na noite do seu assassinato ela tinha falado para os seus pais que iria passar a noite dançando no Majestic Ballroom, na vizinhança de Hope Street. Mas por razões desconhecidas, ela ficou a maior parte da noite no Barrowland Ballroom. Quando ela não voltou para casa, né, naquela noite, os pais dela nem se preocuparam, achando que ela tinha passado a noite na casa de algum amigo. Então, a primeiro momento, assim, os pais não suspeitaram de nada. Mesmo não se preocupando, né, os pais da Patrícia acabaram, na manhã seguinte, tendo a notícia de que o corpo dela tinha sido localizado. No dia 16 de agosto de 1969, uma mãe de 3 filhos, chamada Gemina McDonald, também foi para o Barrowland Ballroom passar a noite e dançar com os amigos. A Gemina era uma frequentadora desse local. Ela ia sempre lá com as amigas para dançar, para passar a noite. E por volta da meia-noite, ela foi vista conversando com um homem que parecia ser bem falante, e ele estava bem vestido, era bem aparentado. Essa pessoa, aparentemente, ela tinha entre 25 a 35 anos e ela tinha também entre 1,80 m e 1,90 m. Esse homem também ele tinha o cabelo curto e castanho. A Gemina ela teria sido vista pela última vez por volta do 12h40, indo em direção à sua casa. Nesse mesmo dia, a Margarete, irmã da Gemina, ela tinha ouvido alguns rumores de que tinha um corpo em um prédio, uma casa abandonada que tinha próxima onde ela morava. Algumas crianças tinham entrado lá para brincar e tinha visto isso e saiu correndo, gritando dessa casa. A Margarete, preocupada, né, porque as crianças nunca tinham falado isso, feito isso, ela foi até lá na casa meio que de curiosidade, né, para ver se era verdade. E no que ela entrou lá, ela acabou vendo o corpo da sua irmã deitada de bruço. Os sapatos dela e as meias estavam do lado do corpo dela. A testemunha que tinha visto a Gemina pela última vez, né, indo em direção à casa dela, ela acabou passando para os policiais um retrato falado desse homem que tinha visto, um homem que tinha visto junto com ela. E aí esse retrato falado foi passado para a imprensa lá na Escócia. E foi inclusive a primeira vez que uma informação policial
foi passada para a imprensa, né, e para ver se conseguiam localizar esse suspeito mais rápido. Embora a polícia de Glasgow tenha percebido a semelhança nos dois crimes, né, da Patrícia e da Gemina, tiveram várias semelhanças, como elas tinham ido no mesmo local para poder dançar, né, na mesma discoteca, para poder passar a noite. Elas teriam sido espancadas e estranguladas até a morte, e elas também estavam menstruadas. Então, mesmo tendo esses fatores, né, os policiais não ligaram que fosse o crime que uma pessoa só tivesse cometido. Eles ainda estavam tratando como casos separados. No dia 31 de 1969, um homem passeando com seu cão, ele acabou descobrindo o corpo de uma mulher atrás de um cortiço. Era um cortiço escocês em Glasgow. Essa mulher era Ellen Puttock e ela tinha 29 anos. O corpo dela estava do lado de um cano de esgoto. E esse cano de esgoto ficava do lado do apartamento dela. Ela estava parcialmente nua e tinha sinais de agressão no seu rosto. Ela tinha sido estrangulada com as suas próprias meias. A bolsa dela tinha sumido, mas o que tinha dentro da bolsa dela estava espalhado do lado do corpo. No corpo dela tinha sinais visíveis de luta. Ela provavelmente teria lutado para sobreviver, e na coxa dela tinha a marca de uma mordida. Como as outras vítimas, a Ellen também estava menstruada no momento do assassinato, e o seu protetor íntimo, o assassino teria colocado em cima do seu braço esquerdo. Na noite anterior desse crime, a Ellen e a sua irmã tinham ido à mesma discoteca que as outras vítimas teriam ido, para passar a noite e dançar também. A irmã da Ellen conta que lá eles conheceram dois homens. Um desses homens, ele era bem falante, ele falava onde morava, ele disse que morava em Castlemilk e ele trabalhava como arrumando telhados, ele ficava trocando telhas. E o outro homem era bem calado, ele era mais tímido, ele não chegou a falar onde ele morava, em que trabalhava, ele ficava mais quieto. Depois de mais de uma hora, os quatro conversando, né, a Ellen, a irmã e esses dois rapazes, depois deles conversarem um pouco, eles saíram dessa discoteca para poder ir embora. O rapaz que era mais falante, o nome dele era John, e eles foram com ele até uma praça que tinha ali perto para ele pegar um ônibus. E os outros três chamaram um táxi. Os três fizeram uma viagem de cerca de 20 minutos a oeste ali do local, até chegarem na casa da irmã da Ellen. Chegando lá, a irmã dela, da Ellen, desceu, entrou para a casa dela, e a Ellen mais esse outro rapaz continuaram no táxi até... A intenção era chegarem na casa da Ellen e depois o outro rapaz continuar seu destino. Porém, a Ellen não chegou na casa dela. A irmã da Ellen se chamava Jen. Ela mais tarde teria falado para os policiais que esse homem que pegou o táxi com elas, ele passou a maior parte da viagem ali contando histórias, falando histórias de Moisés do Antigo Testamento. Ele também falava que aquele lugar lá onde eles estavam, aquela discoteca, ele chamava o local de covil adúltero, e ele falava muito mal sobre as mulheres que iam nesse local. Ele desaprovava totalmente as mulheres que eram casadas ou tinham filhos e iam para não só essa discoteca, né? Saíam à noite para se divertir. Agentes dos policiais disfarçados passaram várias noites nessa discoteca fazendo vigilância, né? Para ver se conseguia pegar algo suspeito, se identificava mais alguma coisa, né, para ver se... Porque a Jen, a irmã da Ellen, ela passou algumas características, passou algumas informações, apesar dele ser calado e falar mais sobre essas histórias de Moisés e o quanto ele achava feio essas mulheres estarem lá. Ela
falou como ele era fisicamente, né? Ela lembrava bastante dele. Então, ela passou a maior quantidade de informações que ela poderia passar e os policiais ficaram de vigília ali nessa discoteca para ver se conseguia localizar o rapaz ou se conseguiria ver algo suspeito, mas também não encontraram nada. Pouco tempo depois, né, do corpo da Ellen ter sido localizado, foi feito também um retrato falado com as descrições da Jen, né, da irmã da Ellen. E esse retrato falado, ele foi para as mídias e ele ficou rapidamente conhecido em toda a região. Ele, inclusive, é o retrato falado, até hoje, ele é o retrato falado mais famoso da Escócia. Mais de 100 mil policiais foram designados para trabalharem nesse caso em tempo integral e mais de 50 mil depoimentos foram colhidos. Por fim, mais de 5 mil potenciais suspeitos foram interrogados só no primeiro ano. A Jen foi obrigada a participar da maioria dos depoimentos, porque ela tinha que fazer reconhecimento da pessoa. Como ela tinha ainda muito fresco na memória, como era a fisionomia do homem que havia pegado o táxi com ela e a irmã, ela teve que ver todos os potenciais suspeitos para identificar se era ele ou não. Na época, a região ficou muito preocupada por não pegarem quem tinha cometido esses crimes. Nessa altura, os policiais já teriam ligado os 3 assassinatos como sendo feito por uma pessoa só, devido às semelhanças, né, que eram muitas, né? A bolsa nunca estava com a vítima, elas estavam no período menstrual, elas estavam nuas ou parcialmente nuas, elas haviam sido abusadas sexualmente, tirando o primeiro caso, que não havia sinais de abuso, mas eram muitas semelhanças. Então, os policiais, nessa altura, já tratavam os 3 crimes como sendo de uma pessoa, feito por uma pessoa só. E temendo que isso acontecesse novamente, colocaram 16 detetives para poder se misturarem com bailarinos, com pessoas que trabalhassem nesses salões à noite, para ver se reconhecia alguma coisa, se identificava alguma coisa, porque a população também estava com muito medo e eles não tinham sinais de onde estava quem cometeu esses crimes. Apesar da extrema caça ao homem, acabou ficando frio o caso, porque não conseguiram nada que pudesse levar a ninguém, não tinham nenhuma prova concreta. A essa altura, as pessoas então começaram até a dar uma relaxada mais e começaram a achar que quem teria cometido esses crimes ou já teria morrido, ou estava preso por ter cometido um outro crime que não era esses, ou que tinha sido internado em um hospital psiquiátrico, ou que os policiais sabiam quem era que tinha feito esses crimes e não queria divulgar. Especulava-se também que poderia ser uma pessoa de poder, uma pessoa de influência, e acabou que as autoridades poderiam ter escondido o verdadeiro autor desses crimes. Outras pessoas especulavam que quem cometeu esses crimes poderia simplesmente ter se mudado de Glasgow. Essa possibilidade fez com que os policiais fizessem várias cópias do retrato falado e entregasse ao exército, à marinha, aos países vizinhos, a toda a redondeza ali, né, que esse caso, os policiais queriam levar esse caso ao mais longe possível, porque se ele tivesse saído da cidade, se ele tivesse saído do país, né, em outro lugar poderiam reconhecer ele como um assassino e poderiam prender ele. Porém, apesar desses esforços também de tentar divulgar ao máximo esse retrato falado, ninguém teve informação, não houveram pistas concretas sobre o paradeiro desse homem. No decorrer das investigações, houveram vários suspeitos. Chegaram, inclusive, em 1966, a exumar um corpo
achando que a pessoa, né, o corpo que eles exumaram era parente de quem teria cometido esses crimes. Fizeram um teste de DNA nesse corpo, só que os resultados deram inconclusíveis. Na meia, que tinha uma meia que foi localizada no corpo da Ellen, tinha uma amostra de sêmen. E foi esse sêmen que eles conseguiram fazer o exame de DNA. O suspeito mais convincente até hoje seria um homem chamado Peter Tobin. Ele havia sido condenado em 2007 pelo assassinato de uma jovem polonesa em 2006. Ela havia sido abusada sexualmente, espancada e teria sido estrangulada até a morte. Ele havia se mudado para Glasgow em 1969, depois de se casar com a sua primeira esposa, que ele teria conhecido justo na mesma discoteca em que todas as outras vítimas iam. E ele também havia cometido crimes semelhantes em 1991. Existem semelhanças bem visíveis entre o Peter, quando ele tinha 20 anos, com o retrato falado que havia sido divulgado na época. Além disso, todas as ex-mulheres dele, que eram 3, davam relatos de como ele era abusivo, que ele batia nelas, ele estrangulava, ele amarrava suas mãos e seus pés. Uma delas, inclusive, chegou a falar que no ciclo menstrual dela, por ela estar nesse período, no ciclo menstrual, o Peter ele teria tido uma agressão muito mais violenta, algo que nem ela nunca tinha visto. A forma que ele ficou com ela nesse momento, ele nunca tinha ficado. Além disso, o Peter é conhecido por ser um católico romano convicto, com fortes opiniões sobre o assunto. Porém, ainda existia uma forte testemunha, né, de quem seria o assassino na época, que é a irmã da Ellen, a Jane. E quando veio à tona, né, sobre a suspeita de ter sido Peter que cometeu esses crimes, a Ellen pôde reconhecê-lo e ela afirma que não foi ele que pegou o táxi com ela e a irmã naquela noite. Também não conseguiram realizar um teste de DNA com o Peter, porque o sêmen que havia sido localizado na meia que estava com a Ellen, ele havia sido guardado incorreto e aí ele acabou se deteriorando. Não houveram mais crimes semelhantes, nem na Escócia, nem no Reino Unido, com essas mesmas características, né, desses 3 crimes que ocorreram. Então, não ligaram mais nenhum crime a esse assassino. E a caça a esse assassino foi a maior, a mais extensa realizada na Escócia. Esses 3 crimes, eles nunca conseguiram pegar quem foi realmente o autor, apesar do caso continuar em aberto até hoje. E muita gente acredita firmemente que o autor dos crimes realmente teria sido acobertado por alguém de grande influência. Não existe um consenso uniforme de que esses 3 crimes teriam sido feitos pela mesma pessoa. Tem sido afirmado que o intervalo de 18 meses entre o primeiro e o segundo crime não é uma coisa muito comum entre serial killers. Por causa desse intervalo, né, se especula muito que os 2 últimos crimes teriam sido cometidos por um imitador, que os 3 crimes não teriam sido feitos pela mesma pessoa. Né? O primeiro foi realizado ali, alguém achou interessante a forma que tudo aconteceu e acabou cometendo os outros 2. Em 1983, uma pessoa entrou em contato com os policiais afirmando que o seu amigo era quem tinha cometido esses crimes na época. Segundo essa pessoa, ele e seu amigo teriam sido criados em Glasgow. E ambos, na década de 60, eles frequentavam bastante a discoteca em que foi meio que o auge, né, de tudo, onde todas as vítimas iam. Mas apesar dessa informação, apesar dessa ligação,
não se tem mais informações do que aconteceu com a pessoa que ligou ou com um amigo dele, né, que seria o suspeito. Apesar das controvérsias de ter sido um serial killer ou não, esses casos ficaram sim conhecidos como sendo obras de um serial killer. E esse serial killer, ele ficou conhecido como João Bíblico, pelas citações bíblicas, né, da história de Moisés que ele teria feito para sua última vítima, né, tendo testemunha ali do que tudo foi falado pela sua irmã Jane. E também pela forma que ele falava sobre as mulheres, né, que ele dizia que hoje, na época, a forma que as mulheres a forma das mulheres não era uma coisa muito bem vista perante a Bíblia, perante a Deus. Então, por ele fazer essas citações, ele ficou conhecido como João Bíblico. Bom, gente, é isso, um caso que eu trago de serial killer para o canal. Ainda não havia trago algum caso assim com alguns casos semelhantes, né, atrelando tudo ali a um serial killer. Esse vídeo ficou um pouco maior porque são vários casos, né? São 3 casos. Tentei resumir ao máximo, mas tem informações que não poderia ficar de fora para não perder o contexto, né, de como tudo aconteceu. Deixem aqui embaixo se vocês já tinham ouvido falar nesse serial killer, no João Bíblico, se vocês gostaram do vídeo, o que vocês acham desse caso. Vocês acham que realmente teria sido mesmo um serial killer ou pela diferença de tempo realmente entre o primeiro assassinato e o segundo foram pessoas diferentes que teriam cometido esses crimes? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like, de compartilhar. E é isso, gente, espero que tenham gostado, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!